Panorama por Trends CE. Em relação à ambidestria, que é até um termo novo que a gente tem usado no ambiente corporativo, né? A capacidade de executar no presente, mas não deixar a perder de vista o futuro, porque não Sim. dá só para estar no futuro e trabalhar a disrupção, só disrupção, porque você também tem que monetizar e garantir a sustentabilidade do negócio hoje, para que amanhã você continue fazendo a disrupção, mas ao mesmo tempo também não dá para ficar só pensando no presente, né? Então, para mim, esse conjunto de uma cultura que permita a inovação, um olhar, uma ambidestria futuro e presente, e um componente humano que eu colocaria aí toda a questão não só da criatividade, mas da capacidade e a coragem de desafiar o status quo. E aí tem milhares de coisas que a gente poderia falar aqui, de coisas que dão ou não dão certo. Agora, na minha experiência, e eu tenho me forçado bastante a tentar pensar de maneira ágil, inclusive fiz já alguns treinamentos, e assim, confesso que num dos cursos que eu estava, o consultor falou assim, então, você já parou para pensar num exemplo de um livro sendo construído no modelo ágil? E eu tinha tido a experiência, não muito pouco tempo, na época que ele deu esse curso, de ter participado como coautora de um livro. E aí eu falei, o que esse cara vai falar? Eu fiquei pensando, né? E ele trouxe um exemplo de uma forma de fazer ágil, que ao invés de esperar criar todo um capítulo, que é esse modelo, fazer toda aquela coisa de anos, muitas vezes, para lançar o livro, para monetizar. Não, você vai lançando os capítulos. E depois, quando está ok, você publica de uma forma física também. E para mim, isso foi um divisor de águas na minha cabeça. Porque eu comecei a repensar a forma com que eu estabeleço os projetos de recursos humanos. Então, eu estou pilotando agora algumas coisas aqui relacionadas à execução de planos. Então, todo começo do ano a gente tem os planos. Então, assim, e eu sou super fã de plano, eu sou a pessoa que já tive Master Black Belt trabalhando comigo, eu gosto dessa coisa de Project Management. E eu comecei a descobrir que a gente pode ter isso, mas a gente tem que ter um mindset ágil. Então, assim, os planos que a gente está colocando no ar aqui, de gestão de pessoas nas novas divisões que eu trabalho aqui da empresa, eu tenho usado o seguinte discurso: nós vamos pôr no ar, mas nós não vamos criar um master plan gigantesco com milhares de linhas e muito menos com milhares de prazos, porque nós vamos pegar alguns aqui, trabalhar por quê? Quarter. O que está dando certo e o que não está dando certo, então vai ser um plano totalmente ágil no sentido de como nós vamos gerenciar o plano. Então, vejam, eu estou trazendo uma disrupção na forma de pensar, de executar, por quê? Porque muitas vezes, o que acontece no dia a dia? Chega no final do ano, está todo mundo enlouquecido. Por quê? Porque tinha um monte de meta para acontecer, não conseguiu fazer, e aí chega no último quarto, todo mundo quer colocar tudo no ar que ficou. E não é... E aí eu parei para pensar, não pode ser mais assim. E aí não é só por sobrecarga de trabalho, é porque no meio do caminho vai mudar um monte de coisa, no meio do caminho vai vir novas prioridades. Então, vamos ter um mapa de prioridades, mas a execução nós vamos trabalhar de curto espaço de tempo, com quick wins, e também olhando e falando, bom, isso aqui talvez... É como se fosse redução do time to market, só que com projetos de gestão de pessoas, né? E também, para finalizar, então eu estou trazendo todo o formato, a metodologia de como temos que pensar no ágil, e uma coisa que eu gosto muito, que eu tenho feito cada vez mais planos, execução de planos, baseado em equipes multifuncionais. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos.